Olá, vou falar hoje sobre um livro muito bacana. Foi escrito pelo David Thompson. Ele tem o nome em inglês de Blueprint to a Billion. Acho que não chegou aqui no Brasil. Esse livro foi escrito pelo David depois que ele fez um estudo com 387 empresas norte-americanas que atingiram o seu faturamento acima de $1 bilhão. Faturamento acima de $1 bilhão. Ele foi estudar essas empresas, 387 empresas, para ver que características elas poderiam ter em comum e que pudessem ter levado essas empresas a esse patamar, a esse sucesso. E ele conseguiu identificar 7 características, 7 hábitos que fizeram com que essas empresas crescessem em exponencial, crescessem de maneira mais alavancada, mais rápida para atingir esse $1 bilhão. Esses são os 7 pontos que eu vou trazer para vocês. O primeiro, agregar valor, criar valor maior do que o concorrente. O que significa isso? Empresas que conseguiram trazer para os seus clientes as vantagens do seu produto ou do seu serviço. Conseguiram dar para os seus clientes a agilidade que eles queriam na entrega, por exemplo. Eles conseguiram mostrar, então, mais valor do que estava no mercado, né? O próprio livro, um outro livro já que fala sobre isso também, Estratégia do Oceano Azul, naquele oceano, vai tentar procurar um pedaço do oceano para você navegar ou para você nadar que não tenha tanto concorrente. E a maneira como a gente se muda o olhar, a maneira como que a gente se distancia do concorrente é levar mais valor, é fazer com que o nosso cliente perceba esse valor diferente e por isso que compra da gente e não compra do nosso concorrente. O segundo ponto dos 7 que o David Thompson traz nesse livro Blueprint to a Billion é explorar mais a segmentação. Outro dia eu vi até uma citação de uma outra pessoa dizendo o nicho do nicho. Olha só, o nicho do nicho. A segmentação que o Thompson está dizendo, e ele traz até como exemplo no livro, é o próprio caso da Harley Davidson. Então existe sim pessoas que gostam de moto, mas existem daquelas que gostam de moto e gostam de pertencer a uma tribo diferente, a um estilo diferente de motocicleta, de vestimenta, usar uma jaqueta de couro escrito Harley Davidson, de fazer uma certa viagem, de botar moto na estrada. Então, ele fala disso. Mas esse outro olhar do nicho, dentro do nicho, né, um nicho mais nichado ainda, é o que eu até vivencio. Quer dizer, eu gosto muito de pedalar, e nesse nicho de você atingir ciclistas, né, esse é um primeiro nicho, os ciclistas. Agora, dentro do nicho de ciclistas, existem vários nichos. O nicho daqueles que gostam de velocidade, que vão comprar bicicletas e acessórios para velocidade. Existe aquele nicho de pessoas que compram bicicleta para passeio. Existe aquele nicho, outro nicho, de pessoas que compram bicicleta para andar no meio do mato, né? Em pedra, para passar em cima de rio, enfim. Existem nichos dentro de nichos. Saiba explorar muito bem o seu nicho. Escolha o nicho do nicho e explore muito bem. E você vai ser quase que o único a estar navegando, a estar jogando dentro desse tabuleiro. Terceiro ponto. Ele fala também de ter o consumidor, de ter o seu cliente como alinhado, como aliado. O seu consumidor como aliado. E olha uma coisa, é fato, eu trabalhei uma das minhas experiências muitos anos atrás, mas foi em banco. E no banco a gente atendia clientes.
E a gente tinha clientes que vinham todos os dias para saber se estava tudo bem, para saber se a gente estava bem. Eles olhavam atrás da nossa mesa e tinha um quadro um pouco torto. Eles vinham até arrumar o quadro, como se fizessem já parte da família, como se aquela fosse a casa deles também. Então eles vinham tomar um café, mas não deixavam bagunçado. Caía alguma coisa no chão, eles recolhiam. O cliente fazer isso. Então, quando o cliente faz isso, ele já se sente de fato pertencendo à sua casa, pertencendo à sua marca, pertencendo à sua empresa, fazendo parte do seu crescimento, e esse é o principal aliado. É ele que vai falar bem. É ele que vai vender o seu produto ou o seu serviço. Ele que vai te indicar. É ele que vai te defender quando alguém nas redes sociais fizer algum comentário não positivo para o seu negócio. É esse cliente que compra briga, é esse cliente que te defende. Então, descubra quais são esses teus clientes, trate-os cada vez melhor para que eles se tornem cada vez mais aliados e vendedores seus e defensores da sua marca. O quarto ponto é fazer parcerias e estratégias. Parece até bastante óbvio, mas não. Fazer parcerias e estratégias para que quando você for crescer, né, leve o outro junto. Quando o outro for crescer, te leve junto. Ou os dois, formando sinergia, podem se alavancar juntos. Por exemplo, ele traz aqui um caso da IBM, onde ela se aliou a um outro parceiro. Um entrou com hardware, outro entrou com software, e aí os dois juntos tinham um produto imbatível. Não era a mesma empresa, eram duas empresas diferentes, com resultados diferentes, com equipes diferentes, mas que juntas tinham um produto imbatível. E isso fez com que as duas crescessem muito. As duas se alavancassem muito. Quinto ponto. Buscar retorno financeiro, né? Buscar retorno financeiro porque não basta crescer em vendas, não basta ser gigante, não basta ter milhares de colaboradores, não basta estar presente em um monte de lugar, um monte de cidades, estados ou até países, não basta. Você precisa ter resultado. É o resultado que vai sustentar, inclusive, todo esse crescimento. Então, sim, criar indicadores, colocar metas, executar, analisar aonde você está acertando e errando e, portanto, buscar números financeiros, buscar resultado, buscar lucro, buscar o retorno sobre o investimento, buscar a melhor taxa interna de retorno, buscar o menor custo para manter a sua estrutura. Isso tudo é maximizar resultado. Sexto ponto, criar tanto liderança interna quanto externa. O que significa isso? Que ter o olhar tanto para dentro de casa, tanto para dentro da empresa, você ter a tua equipe à mão, você fazer uma boa gestão de recursos humanos, você ter uma boa liderança sobre o teu time, sim, quer dizer, um olhar interno, olhar para dentro da empresa e, por que não, ter uma segunda pessoa ou um segundo time podendo olhar para fora, o olhar para o cliente, o olhar para o mercado, o olhar para a concorrência. Então, ter aí dois times, um olhando muito para o interno, para o desenvolvimento interno, para a busca da excelência, e outro para fora. E não só olhar para o cliente, para o concorrente, mas ter esse olhar aí e muito o relacionamento com o mercado. É extremamente importante ter o relacionamento com o mercado. Você até poder sentar numa mesma mesa com os seus concorrentes para vocês trocarem figurinha, saberem o que está acontecendo. Será que os dois não estão passando pelo mesmo problema? E os dois podem juntos tentar encontrar boas soluções? Por que não? Já pensou nisso? De sentar, de conversar, de estabelecer uma proximidade com o seu concorrente? É legal.
já fiz isso diversas vezes, com parceiros leais, né? A gente também não pode abrir tudo, não pode jogar aí a nossa estratégia, né, na cova dos leões, mas a gente pode sim se ajudar. A gente pode sim colher impressões, colher informações de clientes, de potenciais clientes, de potencial mercado, de dificuldades que ambos podem estar tendo, de dificuldades que ambos podem estar tendo contra um terceiro ou uma quarta empresa. Isso é bem legal, é criar sinergia, criar força, olhar para fora da caixa, olhar para fora da porta ou da janela da nossa empresa. E o sétimo ponto, criar um conselho de administração. Para quem é uma pequena, uma média empresa, ainda não tem capital aberto, né? Porque conselho de administração é um item, vamos chamar assim, obrigatório para empresas de capital aberto, as SAs, né, da vida, as empresas que têm ações, mas empresas menores que não têm esse capital aberto também podem usufruir desse benefício, também podem usufruir desse conhecimento, que são os conselhos de gestão, que são os conselhos consultivos. Não são de administração com suas obrigações, né, com seus deveres, mas conselho consultivo, onde você pode reunir, de repente, alguém focado em finanças, alguém focado em jurídico, alguém focado em tecnologia quando for o momento, alguém focado em recursos humanos, alguém focado em marketing. Por que não ter um grupo aí de conselheiros que possam te ajudar a enxergar caminhos que você sozinho não está enxergando, a trazer experiências para você que até então você pode não ter vivenciado ou esteja quebrando bastante a cabeça e a cara com isso? Um conselho que possa trazer valor para o teu negócio e caminhos mais sustentáveis para o crescimento. Esses são os 7 hábitos, esses são os 7 fatores, os 7 pontos que o David